Olá, tudo bem? Professor Carlos na área novamente, aí dando continuidade aos nossos estudos, aí o nosso intensivão preparatório aí para o ingresso às grandes universidades. Aí. Nós estamos falando a princípio a respeito dos sistemas de numeração, como surgiu, né, a história de uma extraordinária, a história de uma grande invenção. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu comentei a respeito de algumas civilizações, né, de alguns sistemas de numeração, e hoje nós ficamos a respeito nesse vídeo na verdade, nós ficamos para poder falar a respeito do nosso sistema de numeração, né? E o nosso sistema de numeração conhecido como numeração indo-arábico ou simplesmente sistema de numeração decimal. Conforme já comentado e já citado para vocês, na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos a respeito de algumas dessas civilizações que apresentaram sistemas de numeração com características importantes, características interessantes. Lembrando que não foram as únicas, tá? Nós falamos de algumas, eu detalhei a respeito de duas, sistema de numeração egípcio e o romano, tá? Mas nós falamos a respeito dentre várias civilizações que eu citei, que eu comentei, apareceram os hindus, tá? Então a antiga civilização dos hindus, ela habitava o vale do rio Indo, tá? Em meados aí de 2000 a 700 anos antes de Cristo, onde hoje está localizado o Paquistão. Então, para a gente ter noção ali mais ou menos de onde eu estou falando, Índia, Paquistão, Afeganistão, o Irã, ampliando um pouquinho nosso campo de visão. Então, aqui é a região onde essa civilização hindu habitava, bem aqui onde está localizado o Paquistão. Isso aí, de alguma maneira, caiu na mão dos árabes, por isso o sistema de numeração indo-arábico. Tá? Então, como que se deu isso daí? Como que ocorreu isso daí? Então, usando uma base estritamente decimal, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia o conceito, estabelecia a ideia de posição, de valor posicional, de valor relativo. Tá? Então, nesse sistema de numeração, eram usados apenas 9 símbolos para representar quantidades de 1 até 9. Na ausência de uma determinada quantidade, era colocado, era utilizado um pontinho ou simplesmente um pequeno círculo. Tá? O símbolo para representar o zero foi criado apenas no século VI, também pelos hindus. Essa denominação indo-arábico, tá, deve-se ao fato de que as regras e os símbolos foram criados, né, terem sido criados pelos hindus. Porém, esse desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a divulgação ocorreu através dos árabes. Foram os árabes que fizeram isso daí. Inclusive, a palavra algarismo, ela tem origem no nome alcavarismo. Então a palavra aqui, vamos colocar aqui para vocês, ó. A palavra algarismo, né, ela provém do nome Al-Khawarizmi. Mohamed ibn Musa al-Khawarizmi foi o autor do primeiro livro árabe que apresentava todas as características e as propriedades dos cálculos dos hindus. Tá? A superioridade e a engenhosidade do nosso sistema de numeração, ele provém da união do princípio da posição, do valor posicional, do valor relativo e do conceito do zero. Tá? Então isso daí foi o que mudou totalmente e deixou para trás todos os sistemas de numerações que existiram até então.
tá? Ou seja, usando apenas esses 10 símbolos, né, a numeração indo-arábica ou simplesmente sistema de numeração decimal, ela não permite apenas uma representação simples, mas sim ela proporciona uma maneira muito fácil, muito prática, muito cômoda de realizar todas as operações aritméticas. É por isso que é o sistema de numeração que prevalece até hoje em dia, que dominou propriamente aí o mundo todo, esse sistema de numeração, né, conhecido como indo-arábico ou simplesmente sistema de numeração decimal. Então, avançando um pouco aí nesses detalhamentos, nós temos aqui então, por exemplo, tá, o que são essas posições, né? Então nós temos aqui como primeira posição as unidades simples, depois nós temos o agrupamento das dezenas, lembrando que é uma base estritamente decimal, então aqui nós não temos nenhum grupinho de 10 nas unidades. Nas dezenas nós temos apenas um grupinho de 10. Aqui nós temos 2 grupos de 10, ou seja, 10 vezes 10 no caso, tá? Seriam 100. E aí vai avançando, tá? Na outra posição, na terceira posição, que nós chamamos de unidade de milhar, 10 vezes 10 vezes 10, que é o 1000. Depois 10.000, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou simplesmente 10 elevado à quarta, que eu já vou comentar a respeito para vocês. Centena de milhar, tá? Depois unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, unidade de bilhão, dezena de bilhão. E isso continua infinitamente, tá? Então, essas posições, cada posição, essa primeira posição, nós chamamos isso aí de ordem, primeira ordem. Então, a segunda posição nós chamamos de segunda ordem. Terceira posição nós chamamos de terceira ordem. E lembrando que a cada 3 posições, o agrupamento de a cada 3 posições, ou simplesmente a cada 3 ordens, nós temos uma classe, que no caso aqui, a primeira classe nós chamamos de classe das unidades simples. Depois nas próximas 3 ordens, nós temos a nossa próxima classe, que é a classe dos milhares, depois classe dos milhões, bilhões, trilhões e assim infinitamente. Tá? Então, ó, vamos avançando a respeito da relação entre o princípio da posição, né, o valor relativo, e o valor absoluto. Qual a diferença entre um e outro? Então nós temos aqui, por exemplo, o número aí 75.124. Tá? Então nós temos aqui o algarismo 4, aqui o algarismo 2 com valor 4, com valor 2, com valor 1, com valor 5, com valor 7. Isso é o que nós chamamos de valor absoluto. É o valor que esse símbolo, que esse algarismo representa. Tá? Apenas ele, independente da posição. Por quê? Porque levando em consideração a posição em que ele ocupa no número, e aí nós já estamos falando a respeito do valor posicional ou valor relativo. Então aqui, o 4, por exemplo, na ordem das unidades, o valor associado dele é simplesmente 4. Já o 2, na segunda ordem, na ordem das dezenas, o valor relativo dele é de 20 unidades. Já o 1, na terceira ordem ou na ordem das centenas, já tem valor de 100 unidades. Tá? E assim por diante. O 5, o valor posicional dele, o valor relativo dele é de 5.000 unidades, porque ele ocupa, tá, a ordem das unidades de milhar ou a quarta ordem. E aí, para a quinta ordem, ou seja, a ordem das dezenas de milhar, nós temos aí o 7, com valor associado aí a 70.000, valor posicional ou valor relativo. Então fiquem atentos a respeito disso daí. Lógico, eu sei que isso aí está tudo muito simples, mas é para ser simples mesmo, para que a gente consiga partir de toda essa simplicidade, para que a gente consiga avançar esse curso de uma maneira bem detalhada aí para vocês. Fiquem atentos nesse comentário meu aqui agora, tá? A respeito de uma coisa chamada de decomposição
de um número inteiro aqui, de um número natural aqui, ó. Então, olha o número considerado até então, o número 75.124. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aí os 70.000, que é representado pelo 7, mais 5.000, que está sendo representado pelo 5, mais 100, que está sendo representado pelo 1, mais 20, representado pelo 2, mais 4, representado simplesmente pelo 4. Então, o que acontece? Esses 70.000 é que nós temos 7 unidades na dezena de milhar. Depois nós temos mais 5 unidades na unidade de milhar. Depois nós temos mais uma unidade na centena, mais 2 unidades na dezena e mais 4 unidades simples. Então depois eu vou completar esse 4, mas a princípio vamos deixar uma coisa bem tranquila aqui. Então essa maneira aqui, tá, gente? Essa forma que eu estou escrevendo aí é a forma decomposta, tá? Depois deixa eu escrever aqui com outra. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, é o que nós chamamos aí de decomposição. Decomposição. E eu vou voltar a falar depois lá na frente a respeito de uma outra forma de decompor um número, mas aí falando a respeito de fatores primos, aqui nós estamos usando, tá? Estamos separando isso aí em relação às suas ordens, estamos usando aí a adição. Aí separamos em relação às ordens, detalhamos aí 7 vezes o 10.000, que são 7 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 4 unidades. E uma maneira um pouquinho mais detalhada ainda que nós podemos escrever isso daí, esse 10.000, reparem que eu tenho aqui 4 zeros. Então eu posso escrever isso aí de uma maneira simplificada como 10 elevado à quarta. Nós vamos, lógico, detalhar mais lá na frente a respeito da operação de potenciação, vamos falar a respeito da potência de 10, de notação científica, mas já recordando, né, como nós estamos aí no intensivão de recordação, eu sei que vocês lembram a respeito aí da operação de potenciação e recordando, tá, gente, que toda potência de base 10, o expoente que eu coloco na base 10 é sempre indicado pela quantidade de zeros que eu tenho na sua potência. Então, 7 vezes 10.000 é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado à quarta. Mais 5 vezes 1.000, o 1.000 apresenta 3 zeros. Então, eu posso escrever como 5 vezes 10 elevado a 3, 5 vezes 10 elevado à terceira potência, ou simplesmente 5 vezes 10 ao cubo. Mais 1 vezes 10 elevado ao quadrado, porque 10 vezes 10 dá 100, ou 100 tem 2 zeros, 10 elevado a 2 elevado à segunda potência, ou simplesmente 10 elevado ao quadrado. 2 vezes o 10, eu posso escrever simplesmente o 10 dessa maneira, mais 4. Então, gente, fiquem atentos, tá, a respeito dessas 4 decomposições aí, porque vamos falar, por exemplo, na prova do Enem. O Enem ela apresenta desde questões básicas até questões que são mais abrangentes, mais envolventes. E é extremamente importante que a gente garanta a pontuação nas questões fáceis, de nível fácil, as questões básicas, não caia em bobeirinha, não caia em nenhum detalhezinho. Porque vocês lembram que o Enem existe aquela teoria de resposta ao item, né? Então, se você perde uma questão fácil e depois você acerta uma questão médio e difícil, ele pode estar detectando aí, ele vai acreditar aí que você pode estar chutando na prova. E pode ser que o valor das suas outras questões comecem a diminuir, comecem a cair por conta disso. Então tá aí, então uma breve recordação a respeito dessa decomposição. De uma maneira mais detalhadinha ainda, não vou escrever novamente de uma outra maneira, mas eu poderia, por exemplo, escrever aqui em cima 2 vezes o 10 elevado a 1, mas eu poderia escrever aqui, ó, como 4 vezes 1, para destacar a unidade simples. E aqui, como eu tenho apenas um único agrupamento de 10, eu poderia escrever como 10 elevado a 1. E aqui, como é que eu escrevo aquele 1 como potência de 10? Eu posso escrever como 10 elevado a 0. Tá? Por quê? Porque ali, naquela posição, eu não tive ainda nenhum agrupamento completo de 0. Tá? Então, aí eu posso escrever aquele 1 como 10 elevado a 0, que nós vamos comentar posteriormente, que todo número diferente de 0, tá? Quando elevado a 0, todo número natural, todo número inteiro,
Diferente de zero. Quando elevado a zero tem como resultado o 1. Então, fiquem atentos a essa maneira de escrita, a essa maneira de decomposição aí. Lembrando sempre naquela provinha nossa aí do Enem, que ela é bem abrangente, são 45 questões de matemática, né? Então ela tem total liberdade de partir de questões extremamente simples, tá? E elevar isso daí até questões mais delicadas. Dentro de 45 questões você pode brincar dentro dessa prova aí. Vamos ver aqui, ó, um exemplozinho rápido é a respeito do sistema de numeração decimal, levando em consideração aí unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. A provinha caiu aí, ó, uma questãozinha que caiu na prova aí na prova Brasil, avaliação externa aí para poder verificar como está acontecendo toda a educação no Brasil. Então, o litoral brasileiro tem cerca de 7.500 quilômetros de extensão. Esse número possui quantas centenas? Então, eu vou colocar de uma maneira aqui bem ilustrativa, tá, gente? Mas vocês, é lógico, lá no dia da prova, vocês não vão ficar com muita enrolação a respeito de como representar isso daí. Mas você tem aqui, ó, você tem unidade de milhar, tá? Não precisa de enrolação, mas também não precisa ficar tão... Vamos escrever ali de uma maneira mais elegante. Então você tem aqui a unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Foi o que eu coloquei aqui, tá? Então nós temos o número, ó, 7.500. Tá? Então o número começa aqui na unidade de milhar. Se ele quer saber quantas centenas você tem, você bloqueia o número nas centenas. Então você vem e você lê o número aqui, ó. Começou ali um pouquinho, começou antes do 7, começa no 7 na verdade, e termina no 5, porque ele quer saber quantas centenas nós temos. Então o número que apresenta 7.500 unidades, ela tem na verdade 75 centenas, né? E cada centena corresponde a 100 unidades, aí 75 vezes 100 você volta para os 7.500. Então, gente, esse é o vídeo a respeito do que ocorreu, de como surgiu esse sistema de numeração decimal, nosso sistema de numeração indo-arábico. Nos próximos vídeos, eu já vou entrar com resolução de exercício de como essas questões apareceram nessas avaliações pra gente, tá? Então eu vou ficar por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, vamos acompanhando todos esses vídeos, volto a falar, não pula nenhum vídeo, acelera os vídeos que vocês têm, mais facilidade, mas assistam todos os vídeos para que não percam nenhum desses detalhes. E esses detalhes agora iniciais serão extremamente importantes para que a gente possa se aprofundar logo logo. As coisas vão acontecer aí de uma maneira muito rápida para a gente. Beleza? Beijão novamente no coração de todos vocês, grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo.